Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Parashá 40, Balaque, destruidor. Torá, Parashá, Sefer Bamidbar, 22:2 a 25:9. Livro de Números, 22:2 a 25:9. Haftará, Sefer Michá, né? Miqueias, 5:1 a 6:16. Portanto, os capítulos 5 e 6 completos. E que é a porção dos profetas, né? O Haftará. E a Brit Hadashá, Sefer Kefa Bet, 2, de 1 a 22. Brit Hadashá, Sefer Kefa Bet, 2, de 1 a 22. 2 Pedro 2, livro de 2 Pedro 2, do 1 ao 22. Portanto, todo o capítulo 2, meus amados arrianos, meus amados irmãos. Se não, observemos aqui alguns destaques, né? Balaque envia mensageiros a Balaão, que é Bilão no hebraico. Ramalar Earro e a jumenta de Bilão, né, de Bilão, quer dizer, o anjo de Earro, o Malach Elohim, o anjo de Elohim, né, e a jumenta de Bilão, né, que é Balaão. Bilão abençoa Israel pela primeira vez. Bilão abençoa Israel pela segunda vez e Bilão abençoa Israel pela terceira vez. Portanto, Bilão ou Balaão abençoa Israel por 3 vezes, né? Abençoou Israel por 3 vezes. Né? A profecia de Bilão, né? Ha-Kohav Yaakov, quer dizer, a estrela de Yaakov, Ha-Kohav Yaakov, né? A adoração de Baal-Peor e o zelo de Finéias, né? Que é Pinhas ben El-Azar ben Aharon Ha-Kohen, ou seja, o Finéias é o Pinhas ben El-Azar ben Aharon Ha-Kohen, o sacerdote, né? Finéias é o Pinhas em hebraico, ele no idioma de língua hebraica, né? E aqui vemos a morte que tombaram, né, por intermédio de pragas, 24 mil homens ou pessoas humanas, né? Vamos dar alguns destaques aqui ao Sefer Bamidbar, livro de Números, né? 24:3. E ele tomou seu Mishler, né? Seu provérbio, né? E disse, Balaão, né? O Ben Beor, disse o homem de cujos olhos estão abertos e disse, e assim falou. Eu quero dar uma vírgula aqui, fazer uma observação, né? E ele tomou o seu Mishler, né? Mishler é provérbio, não é? Mas tomou o seu Mishler, proferiu a sua palavra, proferiu a sua devar, né? Portanto, Mishler, né? Devar profética, né? Ou palavra profética. Mishler está atrelado então à profecia, não é? Ou a palavra profética, né? Proferiu, né? Quer dizer, profetizou, né? Hadevar, a palavra, né? Mishler portanto, é provérbio, né? Que é uma palavra profética, ou até mesmo implica na própria profecia, né? Mishler, né? Provérbio.
observamos aqui também a morte de 24 mil homens, né? Ou pessoas humanas. É assim, quando a gente desobedece Elohim, né? Então altos são os preços, né? Tombaram por terra, por intermédio de pragas, nesta ocasião, 24 mil pessoas humanas, 24 mil homens, 24 mil pessoas humanas. É muita coisa, né? Meus amados arrianos, meus amados irmãos, o preço para quem desobedece Yahweh Elohim de Savaô, Yahweh Elohim dos exércitos. Vamos aqui dar um salto para a Haftarah, né? Que é o Sefer Micha 5 de 1. Repito, Sefer Micha 5, 1 a 6:16, não é? Ou seja, os capítulos 5 e 6 por completo, não é? O livro de Miqueias, capítulos 5 e 6, completos, né? Só observando que hoje estamos no primeiro Shabat, 8 de Tammuz, de 5776, em Israel, né? No Brasil, PE, né? Estado de Pernambuco, PE, quinta-feira, 14/7/16, de acordo com o Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim. Amém? Amém. Assim seja, não é? Meus amados arrianos, meus amados irmãos. Então, observemos aqui alguns destaques na Haftarah. O nascimento do Mashiach, né? E seu Malchut, seu reino, né? Belém Efrata, né? Ou a Casa do Pão, né? Que é a Bethlehem, né? Casa do Pão, ou Belém, né? Vemos aqui também sobre os carros de guerra, os carros bijas, né? O plural, né? O sinônimo, né? Desta palavra hebraica, Mirkavot, né? Carros de guerra, né? Elohim e seu povo em juízo, né? A injustiça terá seu castigo, evidentemente, né? Fala aqui sobre o halahá, o preceito, né? Raish, halahá, Raish, o preceito do homem, não é? A Beit Ahav, né? A casa de Acabe, né? E o opróbrio ou ignomínia dos povos, né? Então aqui vamos dar um destaque aqui a Sefer Micha, livro de Miqueias, capítulo 5, verso 10. E aconteceu naquele Yom, diz Yahweh, que eu eliminarei os teus cavalos do meio de ti, e eu destruirei teus Mirkavot, né? Quer dizer, teus carros de guerra, né? Tuas rabijas, tuas bijas, né? Teus carros, né? O sinônimo plural, né? Carros de guerra, né? Vamos dar outro destaque aqui para Sefer Micha, livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele te mostrou, ó Ish, ó homem, que é tov, que é bom, o que Yahweh requer de ti, mas cumpra a tzedakah, a justiça, e ame a rahamim, a misericórdia, e que tenhas halachá, né, um caminho ou um preceito de humildade para com teu Elohim. É o que Elohim quer, né? Ou seja, quer que nós tenhamos um halachá, né, um caminho de humildade, não é? Que cumprimos a justiça, né? A tzedakah,
e amemos a Rahamim, a misericórdia. Amém? O Kavod, o Rodu, o Tiferet, exaltado, magnificado, louvado e adorado seja Hashem Yahu, Elohim Savaú dos exércitos. Assim seja. Amém? Aleluia. Vamos dar um destaque ao Sefer Micha, livro de Miqueias, capítulo 6, verso 16. Porque aos Roquiam, né, aos estatutos de Omri, guardastes, e a todas as obras da Beit Ahav, né, da casa de Acabe, e vós tivestes vosso halachá, né, nos conselhos deles, para que eu fizesse de vós uma desolação e de vossos habitantes objeto de assobio. Portanto, vós levareis a ignomínia, né, o opróbio, né, do meu povo, de meu povo. É sério, meus amados amigos, não é? Vamos dar um destaque aqui também ao Sefer Micha, livro de Miqueias 5, capítulo 5, do verso 1 em diante. Se não leiamos. Agora ajunta-te a ti mesmo em tropas, ó filha de tropas. Ele pôs cerco contra nós e ferirá o chofete, né? O juiz, né? De Israel, com uma vara sobre a face, né? Sobre o rosto, né? Mas tu, Betlehem, Belém, né? Que significa casa do pão, de Efratá, embora sejas menor entre os milhares das cidades de Arudá, contudo de ti ele, o Mashiach, me sairá para reinar, né, para ter o seu Malchut, o seu reino, em Israel, cujas origens têm sido desde a antiguidade, desde a eternidade. Portanto, ele os entregará até ao tempo, verso 3, em que a que estiver em dores de parto, der à luz, então o resto de seus irmãos, dos seus Arriam, retornará aos Bnei Israel, e ele se firmará e nutrirá Israel na Gevurá, na força, na Gevurá Hayahu, na força de Yahu, na magnificência do Hashem, do nome de Yahu, seu Elohim. Eles habitarão, porque agora ele, com E maiúsculo, será grande até aos confins da Eretz, da terra. E este homem será a Shalom, a paz, né? Quando o Ashurita vier a nossa Eretz, e quando este trilhar em nossos palácios, verso 5, então levantaremos contra ele 7 apacentadores e 8 homens dentre os principais, dentre os príncipes, né? Dentre os Oroshim. Então aqui nós vemos claramente que é uma profecia sobre o nascimento, né, do Mashiach, né, e o seu Malchut, né, repetindo o verso 2, né, mas tu, Betlehem, de Efratá, embora sejas menor entre os milhares das cidades de Arudá, de Judá, contudo, de ti, ele, com E maiúsculo, o Mashiach, o Hamashiach, e Yahushua, é o seu nome, me sairá para reinar em Israel, cujas origens têm sido desde a antiguidade até a eternidade, Leolam Vaed. Então, a profecia de que Yahushua, né, o Hamashiach, Yahushua, né, o Mashiach Yahushua, o Messias Yahushua, né, este lindo e belo, doce nome, né, que nos salva, nasceria em Betlehem, né, em Belém,
que significa a casa do pão, Bethlehem. Amém? Vamos dar um salto, meus amados Ahim, para a Brit Hadashah, né? Lembrando que a paraxá de número 40, Balaque, destruidor, né? Era um ser, né? Nada humano, né? Que tramava contra Israel, né? Lamentavelmente. E hoje é o primeiro Shabat, né? Dia 8 de Tammuz, de 5776 em Israel. No Brasil, estado de Pernambuco, quinta-feira, 14/7/16, né? Tudo isso de acordo com o Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim. Amém? Assim seja. Amém. O kavod, o diferente. Aleluia. Como é bom sentir a Shalom, a Shekhinah, a presença do Ruach HaKodesh, do Espírito Sagrado, do Avi HaKadosh. A presença do Eterno, meus amados amigos, meus amados irmãos. É uma delícia estarmos nesta grande presença, nesta presença Gadol, né? Nesta Shekhinah Gadol, na Gadol Shekhinah. A Brit Hadashah, o Sefer Kefabet, né? É o livro da segunda epístola de Pedro, 2, do 1 ao 22, portanto, todo o capítulo 2, né? Aí nós observamos aqui, os destaques são Hashekerim, né? Hashekerim, Hanavim, seu caráter, obras e justo castigo, ou seja, Shekerim, Shekerot, falso, Sheker, falso, né? Singular, Shekerim, Nevim, falsos profetas. Aqui está falando sobre falsos profetas. Já já eu vou dar um destaque particular. Só um minuto, meus amados amigos. Vemos aqui o caminho da verdade, né? O Halaha Haemet, né? Fala aqui sobre o Tártaro, né? Que é o inferno Sheol, né? A Gehinom, em hebraico também sinônimo, Gehinna, né? Em aramite, siríaco ou aramaico, meus amados amigos. Fala sobre Sedom e Amora, né? Sodoma e Gomorra. Aqui fala sobre o Yom Hadin, né? Que é o dia do juízo, o dia do julgamento final de Elohim. Amém? Né? O Yom Gadol, ou grande dia do juízo final, né? O juízo final, o grande dia do julgamento final de Elohim. Amém? Hayomin Hadim, né? Os dias finais, né? O Apocalipse, né? Giliana, né? Fala também sobre o Halaha, Tzadaká, né? Ou caminho da justiça, né? Fala sobre o Mishle Emet, né? Os sagrados provérbios, né? Os provérbios verdadeiros, não é? Ou verdadeiro provérbio, né? A Emet Mishle, né? E enfim, eu quero dar um destaque aqui sobre os Shekerim Nevim, né? Ou seja, os falsos profetas, né? Vamos dar um destaque. O destaque é o seguinte, meus amados Ahim, isto é uma opinião minha particular, né? Os amados Ahim podem respeitosamente discordar da minha opinião, numa ótima, né? Porém, contudo, todavia e não obstante, falsos profetas começam
por não proferirem o verdadeiro Hashem, o verdadeiro nome, não é? Porque desde o momento que você não sabe o nome do seu Criador, então aí você, tudo bem, você está, porque Elohim não leva em conta o tempo da ignorância, não é? Mas a partir do momento que você conhece Hashem, conhece Yahweh Elohim de Savaô, Yahweh Elohim dos exércitos, e você nega propositalmente o seu Hashem, o seu nome, você é um falso profeta. Tu és um falso profeta. Tu és um Nevseker, porque tu negas, e além de negares, tu não sairá da vossa boca nomes de Elohim estranhos. Para quem não entende, nome de deuses estranhos. A Beit Israel, a casa de Israel. Então, que amor é esse? Que eu digo que amo a Torá, eu beijo a Torá e não pratico a Torá, meus amados Ahim, meus amados irmãos, porque se praticássemos a Torá, a instrução de Yahushua HaMashiach, do instrutor vivo, e Yahushua, o autor da Torá, Yahweh conosco, Immanuel, Yahweh Elohim conosco, meus amados Ahim, se o mundo aplicasse a Torá, não estava essa bagunça. O mundo está assim, com esta bagunça, por falta da Torá, tanto dos homens e principalmente de Elohim Savaú. Amém? Esta que é a grande verdade, meus amados amigos. Nós não podemos deixar de falar a verdade com amor, com amizade, com carinho, com respeito. Mas temos que pregar a Devar Emet Hayah Elohim Savaú Borei Shamaim Haeretz, o Criador dos céus e da terra, meus amados Ahim. E os Yahudim Nazarim são conhecidos popularmente como praticantes da Torá, zelosos da Torá, pois a própria palavra Nazarim, ou Nazarim, significa praticante da Torá.